Meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento para essa segunda-feira, dia 26 de setembro. Mais um dia de data FIFA com um jogo isolado aqui da Série B. Vou confessar para vocês que eu comecei bastante empolgado nessa Nations, nesse retorno da Nations, mas os últimos 2 dias têm sido dias com pouquíssimas oportunidades para mim. Cliquei muito pouco. Em algumas situações a leitura era clara, depois deixou de ser. Em outras o time parecia que ia para cima, deixou de ir. Enfim, tô achando bem xoxo, pelo menos para mim, em relação à oportunidade. E não tenho criado tanto expectativas nos dias posteriores. Inclusive no dia de hoje, não quero também desanimar ninguém, mas já vou comentar com vocês que tem pouco jogo valendo alguma coisa, tá? E, inclusive, talvez esse jogo que esteja na tela aí entre Hungria e Itália seja o melhor jogo do dia em relação à necessidade, tá? E a gente vai falar, óbvio, tem outros grandes confrontos como Inglaterra e Alemanha que pode, obviamente, por mais que não tenha disputa, oferecer uma oportunidade de trabalho, mas é muito bom a gente saber dosar as expectativas antes de dar qualquer clique, antes de tomar qualquer decisão, tá bom? Antes de começar o vídeo, vou fazer um convite para você. Se você não é inscrito nesse canal, fica aqui esse convite para você se inscrever e deixar o like no vídeo, que ajuda bastante para a gente continuar fazendo esse planejamento por aqui. Não esquece, se você não é cliente da Betfair ainda, que é a parceira aqui do canal, você pode se inscrever pelo primeiro link da descrição e aí você está apto a participar do sorteio diariamente aqui de uma banca de R$30. Beleza? Vamos começar eliminando o que eu não pretendo fazer, tá? A Premier Division a gente tem o Shamrock Rovers, que é o líder da competição hoje, vai pegar a UCD, só que com essa cotação de 1,11 está descartado nos meus métodos de trabalho, tá? Então eu estou eliminando o Shamrock, não porque é um time ruim, pelo contrário, dentro de casa é o melhor mandante da competição com 12 vitórias em 14 jogos, mas a 1,11 para mim é extremamente baixo, então eu estou evitando de trabalhar. Vamos entender o que está em jogo, o que vale alguma coisa ou não nesses grupos aqui da Nations. Primeiro vamos começar pelo grupo A então, tá? Já que todos os jogos nessa segunda-feira vão ser às 15h45, felizmente para alguns, tristeza para outros, porque obviamente a gente tem mais um jogo sendo acrescentado no horário das 15h45. Antigamente, né, pelo menos até esse domingo que eu estou gravando, eram jogos que tinha ali a 1 da tarde, já ajudava a dar uma diluída nos jogos, para não ficar aquele montoeiro de jogos, mas nessa segunda-feira vai ser tudo no mesmo horário. Então vamos lá. Primeiro a gente tem Inglaterra e Alemanha. O que tem jogo nesse jogo, nessa partida? Nada, tá? A Inglaterra foi rebaixada ao grupo B da Nations, né? Pasmem, tá? O time da Inglaterra, cotado também como um time que pode chegar longe na Copa do Mundo, foi rebaixado para o grupo B. O que isso significa na prática? Não muita coisa em relação a vexame e a tudo mais, mas eu acho que pode significar oportunidade na próxima Nations. Por quê? Esse grupo da Inglaterra atualmente era composto por Alemanha, Itália, Hungria, seleções grandes, né? Talvez a Hungria esteja ali vivendo talvez um melhor momento do que o tamanho da seleção. Mas o que significa de fato a Inglaterra ter sido rebaixada? Significa, eu vou citar um grupo B aqui para vocês, significa que provavelmente no ano que vem ela vai disputar contra Montenegro, Finlândia, Romênia, talvez a Geórgia, né, talvez a Macedônia. Então é para a gente entender que tipo de adversário a Inglaterra vai pegar no ano que vem. É como mais ou menos aconteceu com a Turquia. A Turquia era do grupo B, teve uma campanha horrorosa, acabou sendo rebaixada para a terceira divisão da Nations, o grupo C, e ela nadou de braçada. É óbvio que depois de 4 rodadas ganhando todos os jogos, sem tomar nenhum gol, a Turquia abriu as pernas e relaxou e tomou o empate de Luxemburgo e hoje perdeu para o time das Ilhas Faroé. Mas, tirando isso, quando resolveu colocar intensidade, resolveu todos os jogos de uma maneira muito simples e muito fácil, e eu acho que pode ser uma oportunidade aqui para a Inglaterra na próxima Nations, tá bom? Então, talvez fique essa mensagem aqui, vale uma anotação para o ano que vem, para a próxima Nations League. Nesse grupo, então, a gente já tem a Alemanha com se eu não estou enganado, 6 pontos, então é uma Alemanha que venceu apenas um jogo em 5, e a Inglaterra com 2, que não venceu nenhum jogo nos 5, né? Então a gente tem 0 de briga, porque a Inglaterra só pode alcançar 5 pontos, e a Alemanha tem 6, e a Alemanha só pode alcançar 9 pontos e a Hungria tem 10. Então
Acabou, aqui de fato não tem nada em disputa. Isso não quer dizer que vai ser um jogo ruim, né? Não tem nada em disputa, mas isso não quer dizer que essas duas seleções não possam utilizar esse amistoso, que é o jogo que termina a última data FIFA do ano, para essas duas seleções, antes da Copa, para um novo teste. E é um teste muito bem feito. Então, na minha opinião, sem levar nenhum viés, tá? Eu acredito que a gente possa trabalhar aqui situações de match odds, de novo, sem enviesar para nenhum dos dois lados, afinal de contas, são duas grandes seleções. Não dá para utilizar como foi a fase de grupos da Nations para apontar o dedo de forma pejorativa para a Inglaterra ou para a Alemanha, porque existe muita questão de interesse, existe muito a questão de fato necessidade da Nations, tá? Poucas seleções levam de fato essa competição a sério, então não vou crucificar, tá? Tomara que seja um jogo interessante, pensando na Copa do Mundo aqui. Esse outro jogo do grupo, entre Hungria e Itália, aqui vale tudo, né? Nesse grupo A, que é o grupo 3 da Liga A. A Hungria tem 10 pontos e a Itália tem 8, desculpa. Então, o último jogo entre essas duas seleções, a gente teve uma... Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil. Pronto. O último jogo entre eles foi uma vitória da Itália por 2-1. E é engraçado porque essa vitória da Itália por 2-1 foi a única vitória foi a única derrota da Hungria na competição. Então a Hungria venceu a Alemanha, na Alemanha, a Hungria venceu a Inglaterra, na Inglaterra, e a Hungria perdeu para a Itália, na Itália. Então a Itália conseguiu essa proeza no grupo, vivendo uma boa fase a Hungria, de vencer a Hungria. E a Itália pode, vencendo novamente esse jogo, passar para 11 pontos e conquistar essa vaga nos playoffs. A Holanda já foi classificada para esse playoff, acho que a Croácia também já está por lá, e a gente vai ter mais algumas definições, tem o grupo de Portugal, se eu não estou enganado, e esse grupo da Itália e Hungria. Então, esse jogo significa o quê? A Itália precisa da vitória para poder se classificar para os playoffs. A Hungria precisa do empate, né? Se a Itália empatar esse jogo, a Itália vai a 9, a Hungria vai a 11, e esse grupo continua da mesma maneira. Então, para a Hungria, é um jogo para poder até empatar. Para a Itália é um jogo de necessidade de vitória. E tudo isso que a gente acabou de falar aqui vai provavelmente montar um cenário na nossa cabeça da seguinte maneira: se a Hungria precisa só do empate, a Hungria pode jogar mais recuada. E a Itália provavelmente vai propor o jogo. Só que isso já era mais ou menos esperado, porque a Hungria tem esse estilo de jogo um pouco mais reativo e aflora ainda mais quando o outro time sobe bastante as linhas e a Hungria é forçada a recuar. A Hungria não tem nenhum problema em jogar assim, tá? Tudo bem, o jogo contra a Alemanha, a vitória da Hungria com gol dos Szalai, acho que é Szalai, foi de bola parada, mas a Hungria tem essa característica de jogar de forma reativa. O grande problema é, até que ponto uma equipe que joga recuada, que é boa de contra-ataque, ela deve ser temida, ela deve ser evitada de trabalhar, né? Eu acho que vai de cada um, vai da metodologia de cada um. Mas saber identificar o que é uma inferioridade e o que é um time postado atrás para tirar os espaços, para compactar e para poder contra-atacar, é a grande diferença que vai te dar ou não oportunidade nesse jogo, tá? Pela necessidade, a Itália provavelmente vai tentar propor mais o jogo, vai tentar jogar mais de forma avançada no campo, e é provável que a Hungria jogue no contra-ataque. Agora, se eu encontrar uma Hungria recuada sem saída, eu vou ter provavelmente um Lei-Hungria, por maior risco que possa me apresentar pelo histórico que já teve, né? O fato da Hungria estar recuada em campo e ser boa de contra-ataque não vai me impedir de entrar no mercado. O que vai me impedir de entrar no mercado é a Hungria contra-atacando, né? Uma coisa é o cenário pensado, visto no passado, outra coisa é o que está acontecendo em campo. Então, se a Itália está bem preparada para neutralizar esses contra-ataques, pode ser sim um jogo para a Hungria, principalmente pelo fato da Hungria não precisar vencer. Mas tudo tem que ser dosado com a leitura. Não adianta eu só fazer uma conjectura de que a Hungria não precisa vencer e colocar aqui um Lei-Hungria e deixar correr até o final. Isso não faz sentido para o meu tipo de trabalho, para a minha metodologia. Eu preciso de fato encontrar uma Itália superior e não deixando a Hungria contra-atacar, tá bom? Para trabalhar contra a Itália é mais complicado, porque aí já envolve outro cenário de trade,
outra metodologia que não cabe aos meus métodos. Para escalpar um Lei Itália aqui, mesmo a Itália tendo a bola, tendo a necessidade, eu teria que ter provavelmente uma Itália já perdendo o jogo, por um gol de diferença, por exemplo, e aí a Itália desorganizada, indo para cima, provavelmente com uma odd mais baixa, o mercado acreditando numa recuperação, talvez abra oportunidade de trabalhar a Lei Itália. No 0 a 0 não me interessa muito trabalhar aqui contra o favorito, tá? Por quê? Porque trabalhar contra a Itália é trabalhar provavelmente, se tiver 0 a 0 pela necessidade, trabalhar contra um time que está sempre te propondo o jogo. E aí, de novo, não é que não tenha valor, é questão de método, tá? Para mim, provavelmente não vai valer a pena. Então eu vou direcionar esse jogo ou para um Lei-Hungria, caso a Hungria não esteja saindo nos contra-ataques, ou para não fazer nada, tá? Não quero trabalhar gols aqui, afinal de contas não acompanhei a Itália com tanta frequência, confesso para vocês, depois daquela não classificação contra a Macedônia para os playoffs da Copa do Mundo. Eles ainda estão fazendo uma reconstrução aqui, o time da Itália. Então, para mim, ou é um jogo para Lei-Hungria, desde que a Itália esteja neutralizando, ou para não fazer nada. Para mim, tá? Muito cuidado com os contras da Hungria, com a bola aérea da Hungria e tudo mais, mas a Itália, se foi a única seleção que venceu a Hungria nesse grupo, tem que ser respeitada, tá bom? Então fechamos aqui o grupo A. Talvez seja o único jogo para trabalhar com alguma necessidade nesse grupo, nesse dia, né? Agora vamos falar do grupo B aqui. A gente tem Montenegro, Finlândia, Romênia e Bósnia. A Bósnia tem 11 pontos, já chegou a classificação, ou seja, ela vai sair do grupo B e vai disputar o grupo A. Isso é importante para a Bósnia, tá? Não é uma seleção de topo, mas vai disputar no ano que vem contra seleções maiores. Pode ser uma oportunidade também. Vai jogar contra a Romênia. A Bósnia já está classificada. Isso elimina o fato da Bósnia poder ignorar esse jogo, simplesmente não querer jogar bola. Olha, olhando, percebendo o que a Turquia fez hoje com as Ilhas Faroé, eu não duvido. Eu não duvido. Hoje, a Turquia, durante 20, 25 minutos, ela simplesmente não passava do meio campo. Por quê? Estava classificada. Simplesmente deu folga praticamente para os jogadores. Aí depois começou a tomar gol e teve que ir para cima. Mas, considerando o último jogo, né, de data FIFA, talvez alguns testes possam ser feitos, não vou desconsiderar que a Bósnia que ela possa jogar alguma bola. Mas vamos entender o que significa esse jogo para a Romênia. A Romênia, ela tem 4 pontos. Ela é a última colocada. Se ela perder esse jogo, ela vai ser rebaixada para o grupo C, tá? Não que a Romênia não seja também um time de característica C, eu acredito que até seja, mas tudo bem. É favorita um pouquinho para o mercado, para esse jogo a 2,15, e se vencer essa partida, olha a complicação da Romênia. Se a Romênia vencer essa partida, ela precisa que a Finlândia pelo menos empate o jogo contra a seleção de Montenegro. Então, a Finlândia tem 5, iria a 6, a Romênia iria a 7 e escaparia do rebaixamento, a Finlândia seria rebaixada. Se a Finlândia vencer esse jogo contra Montenegro, a Romênia estará rebaixada em qualquer situação, porque a Finlândia tem 5 pontos e iria a 8. Então, a gente já vai falar desse jogo de Montenegro aqui. Se a Finlândia vencer, ela está livre, a Romênia está rebaixada independente do resultado. Se a Finlândia perder o jogo, ou seja, continuar com 5 pontos, perder para Montenegro, e a Romênia empatar com a Bósnia, a Romênia não será rebaixada por conta do confronto direto. Afinal de contas, a Romênia venceu o primeiro jogo contra a Finlândia por 1 a 0 e o segundo jogo foi 1 a 1. Então basta, caso a Finlândia perca o jogo para Montenegro, que é esse jogo aqui, onde Montenegro não é favorito, né, são um jogo bem parelho, basta que a Romênia empate se a Finlândia perder o jogo. E aí os dois ficam com 5, a Romênia passa na frente porque o confronto direto é o que decide aqui, tá? Agora, tudo isso que eu falei aqui para vocês nesse grupo B, não dá uma vontade de trabalhar? Não dá. É mais complicado, porque você pensa assim, ó, Montenegro, que é a seleção que está envolvida nessa celeuma junto com a Bósnia, ela não cai e também não classifica. Então, para Montenegro, tanto faz. E para a Bósnia, tanto faz mais ainda, porque a Bósnia já está classificada. Então a disputa é entre Romênia e Finlândia num jogo onde elas não jogam entre si. Tá? Então a Romênia precisa empatar se a Finlândia perder,
vencer se a Finlândia empatar, e se a Finlândia vencer, a Romênia está rebaixada. Fechou? Então, se eu fosse fazer alguma coisa nesses jogos, o que eu faria? Primeiro, como a Bósnia não busca nada por aqui, mesmo que o primeiro jogo entre eles tenha sido 1-0 para a Bósnia, a gente pode encontrar janelas de correção de preço da Bósnia pelo desinteresse da Bósnia nesse jogo. Esse desinteresse, obviamente, não vai ser no jogo inteiro, então tem que tomar cuidado. No jogo de Montenegro, mesma coisa. A Finlândia não quer ser rebaixada. Montenegro não está nem aí. Mesmo que o primeiro jogo entre eles tenha sido 2-0 para a Finlândia, isso não significa que a Finlândia vai dominar o jogo inteiro. Mas é possível encontrar janelas de inferioridade de Montenegro para tentar buscar uma correção. Mais ou menos a mesma coisa da Romênia. Tá? Por quê? Mostrando um desinteresse em campo, é mais fácil trabalhar contra essas equipes, porque elas não precisam vencer. A Finlândia e a Romênia, sim. Tá bom? Então fechamos. É mais complicado. Esse grupo aqui, C, que é entre Gibraltar e Geórgia e Macedônia e Bulgária, a gente já também tem definições. Todas as definições. A Geórgia já está classificada com 13 pontos. A Geórgia é o time do Vicha Kvaratskhelia, aquele jogador que eu estou falando mais do Vicha Kvaratskhelia do que o Netuno do... Como é o nome do rapaz que era do Ajax? Meu Deus. Tô ficando velho. Caraca, eu preciso lembrar o nome dele. Ziyech. Eu tô pagando, tipo, tudo que eu falei do Netuno eu tô pagando. Toda vez que eu falo da Geórgia eu lembro do Vicha Kvaratskhelia. Enfim. Não vale nada esse jogo. Não vale nada o jogo da Macedônia com a Bulgária. Nada, zero. A Geórgia está classificada com 13, não pode ser alcançada porque o segundo colocado, que é a Macedônia, tem 7 pontos. Tá? A Macedônia só conseguiria chegar a 10. Gibraltar é o último lugar do grupo com 1 ponto. O terceiro lugar do grupo tem 6, que é a Bulgária. Não consegue chegar. Então é provavelmente mais um jogo para que a Geórgia vença o Gibraltar. O primeiro jogo foi 4-0. 4-0 para a Geórgia contra Gibraltar. Então é mais um jogo para uma possível goleada, para uma possível, para um possível 3-0 no mínimo ali, se a Geórgia quiser jogar. E obviamente, se o Kvaratskhelia jogar, provavelmente a gente vai ter uma assistência ou um gol dele, porque o cara chama a responsabilidade. O outro jogo do grupo, desse grupo que não tem nada em disputa, é Macedônia e Bulgária. O primeiro jogo entre eles, a Macedônia empatou com a Bulgária fora de casa por 1-1. Esse jogo não vale nada, então eu, sinceramente, tô fora daqui, tá? Dá para fazer alguma coisa nessa Geórgia? Olha, eu vou colocar a possibilidade de trabalhar esse back ao favorito. Porém, ele tem uma condição muito específica. A Geórgia precisa, mesmo classificada, e aí a gente tem que abrir um parênteses, já está classificada, de intensidade. Só isso basta, tá? Não precisa fazer o melhor jogo da vida, não precisa fazer a maior marcação-pressão da vida, porque Gibraltar se marca sozinho, a natureza marca. É um time que teve 5 jogos, 4 derrotas, 1 empate, 2 gols marcados e 16 sofridos. É muito provável que se a Geórgia sair na frente, Gibraltar vai se expor completamente e vai acabar tomando uma goleada. Mas isso, por isso que eu falei do parênteses, tem que ser verificado ao vivo, tá? Esse da Macedônia com a Bulgária eu tô fora. E por último a gente tem San Marino e Estônia. A gente não. Se vocês quiserem fazer, vai firme. Eu tô fora. Eu acho que é mais ou menos a mesma situação aqui da Geórgia. Só que aqui no caso, a Estônia ainda não tá, quer dizer, ainda não tá. No grupo da Estônia a gente só tem Estônia, Malta e San Marino. É a Liga D, a pior liga que tem. Todas essas seleções são horrorosas, mas comparar San Marino e Estônia é uma prateleira completamente diferente. San Marino é horroroso, a Estônia é ruim. Então, nesse caso, a Estônia já está classificada, porque a Malta tem 4 jogos e tem 6 pontos, e não vai jogar mais nenhum jogo. E a Estônia tem 3 jogos, 3 vitórias e 9 pontos. Então, a Estônia provavelmente é aquele caso de um time da Série C que caiu para D e acabou encontrando uma facilidade muito grande. Provavelmente aqui a Estônia deve vencer esse jogo contra a San Marino. San Marino é uma seleção horrorosa. O primeiro jogo entre eles foi 2-0 para a Estônia. Se você quiser um jogo alternativo, aquele jogo bem cachorrento para trabalhar, pode ser esse jogo para você encontrar esse back Estônia. Eu não vou lá, tá bom? Mas
é aquela dica. Eu acho que se você procurar bem, você vai encontrar talvez muito mais superioridade na Estônia contra San Marino do que na Geórgia contra Gibraltar, porque pode ser que a Geórgia tire um pouco do pé. A Estônia, acho que não. Acho que é sempre importante para a Estônia vencer, né? Mesmo já estando classificada. Então ficou assim a Nations. Vocês viram que eu marquei quase todos os jogos, mas é um dia bem broxante, é um dia sem muita expectativa, com quase todos os jogos em relação à classificação já resolvidos. Mas esse jogo aqui da Inglaterra com a Alemanha me chama a atenção por poder ser um bom jogo pré-Copa, tá? Então talvez isso seja engraçado. Hungria e Itália é o jogo que vale para a gente conhecer o terceiro time dos playoffs, que seria muito engraçado se fosse a Hungria, mas a Itália vem tentando tirar essa hegemonia da Hungria desse grupo, beleza? E para fechar a gente tem CSA e Tombense. Para fechar esse dia maravilhoso a gente tem CSA e Tombense às 8 horas da noite. O CSA briga lá embaixo contra o rebaixamento, a Tombense é meio de tabela. Se vencer esse jogo, a Tombense entra nessa briga ali para uma tentativa de alcançar o Vasco, mas é muito difícil porque a Tombense não tem uma boa campanha, né? É um dos times que mais empata na competição. Dentro de casa, o time do CSA vem de, 4 jogos de invencibilidade, 3 vitórias e 1 empate. E a Tombense fora de casa vem de 5 derrotas seguidas. Tá? A última vez que se enfrentaram foi 2-1 para a Tombense. Vamos dar um zoom nessa análise aqui. A Tombense venceu uma partida fora de casa só, saiu na frente em 20% dos jogos, o CSA venceu 5 e saiu na frente em quase 60%. O ataque do CSA é melhor, a defesa do CSA é melhor, inclusive a quantidade de chances cedidas pela Tombense é absurdamente alta, tá? Mas apesar de criar bastante na parte ofensiva, o CSA não aproveita tanto as chances que cria, tá? Não tem uma média tão boa. Primeiro tempo, nada de muito relevante. O time da Tombense não perde tantos jogos assim, não perde tantos primeiros tempos assim, não vence também tão pouco, então me parece bem parelho. E no segundo tempo, a única coisa que chama um pouquinho mais para o lado do CSA é a quantidade de gols sofridos. O time toma menos gol do que o time da Tombense, que toma 14. Mas frigindo os ovos, não me parece um jogo tão fácil assim para o CSA. Ah, mas a Tombense não vem de vitória em várias partidas. Sim, mas se a gente der uma lupa aqui, der um zoom, a gente consegue ver pequenas situações onde o CSA é melhor, tá? Principalmente separando o primeiro e o segundo tempo. Então toma bastante cuidado em acreditar nessas cotações abaixo de 1,90 em Série B. Série B geralmente é muito mais parelha do que o mercado indica, tá? Mas é claro, tem a fase da Tombense que realmente não é boa fora de casa nos últimos jogos. O time do CSA vem sofrendo bastante gol de cabeça. A Tombense não é especialista nisso, provavelmente não vai ter tantas situações assim, mas se tiver, o time do CSA tem tomado bastante gol desse jeito, tá? O que chama atenção aqui, são gols de fora da área, tanto marcados quanto sofridos. Os dois times finalizam muito bem de fora da área, mas também tomam bastante gol nesse tipo de fundamento. O time da Tombense, por uma defesa pior, chama esse jogo para talvez uma possibilidade de over 1,5, 2,5. Já o CSA é bem contido em relação ao over 2,5, muito mais aqui para o lado do 0,5 ou 1,5. Em relação ao momento dos gols, para quem busca aquele gol no final chorado, pode ser uma oportunidade aqui a partir dos 80, mas sinceramente, se eu for fazer algo nesse jogo aqui, pode até ser alguma coisa numa correção do CSA. Talvez nesse jogo, no pré-live, tá? O valor esteja no CSA pelo momento da Tombense e pelo momento do CSA. Mas no live, eu acredito que a gente vai encontrar situações de valor a favor da Tombense. Porque no longo prazo, a tendência são os jogos da Série B se equipararem e não terem odds tão desajustadas desse jeito. Beleza? Eu vou ficando por aqui então. Uma excelente segunda-feira para você. Não inventa moda, ainda mais em jogo de data FIFA, em jogo de seleção, tá? Numa competição ainda não tão motivacional para seleções assim. Não inventa moda. Se o seu método encaixou, beleza. Se não encaixou, fica de fora. Não tenta clicar só porque você está sentado aí no seu computador. Cara, não é assim que funciona. Não é assim que a banda toca. Valeu?
Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.